Pessoal, Boa noite. Boa noite. Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Hoje nós vamos fazer uma revisão do documento 151 que a Estela nos apresentou a aula anterior. Então, eu vou colocar aqui as perguntas que estarão disponíveis no Moodle da escola, né? Moodle, na plataforma Moodle, e que depois a gente pode ir lá e responder também. Então, aqui, né, o nome do documento é Os Ensinamentos e a Permanência à Beira-Mar. Então, eu espero que todos estejam aí com. Estão vendo, né, no formato tela inteira? Sim, Sim, sim. sim. Então, é a primeira questão colocada. Então, esse vai ser um questionário verdadeiro ou falso. Então, são afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. Vamos ver. E nós vamos ver aonde que está, em que parte que está? A parábola do semeador foi a primeira que Jesus ensinou. A primeira parábola que Sim. Jesus ensinou. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. 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 E daí vocês acharam qual que é o No documento? 151, 151, primeira 2. linha. Primeira linha, Não, né? Você pode ler. Aí. eu vou tentar, que é pequenininho. Tá, isso. Naquela época, e pela primeira vez, Jesus começara a utilizar o método da parábola. Isso. Então, 151, né? Bem no comecinho já. Então, esse aqui é verdadeiro. Daí a segunda. Pedro, Natanael e Tomé foram os apóstolos que interpretaram a parábola do semeador. Verdadeiro ou falso? Boa pergunta. Eu me lembro que Pedro e Tomé sim interpretaram, e eu acho que depois teve Natanael que fez outra Teve interpretação, Natanael. se eu não me engano. André, É verdadeira. É mas tem verdadeiro. André também. Não, tá André. pegadinha aí. André? É Pedro, Tomé e Natanael. Pedro, como é Natanael? Tá certo. Acho que está no 151, 2, né? E, e acho que no 3 também tem um pouco, não? Natanael está no tópico, no parágrafo quarto e a de Tomé no parágrafo sexto. É. E o Pedro no início, No né? começo. É. Tá. Isso. Então é o 2 esse. Então, é verdadeiro também. Então, foram os três que deram a sua interpretação da parábola do semeador. 3. Jesus repetiu 4 vezes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso? Acho que só tem uma vez, pelo que eu pesquisei aqui. Quem tem Falsa, né? ouvidos. É. Tem duas na realidade. Uma está no 151, 3, e a outra tem mais uma. É 151, 3, 15 E tem mais uma, e 151, 1, 2. 2. Então, foi nessas 2 vezes, né, que ele fala, inclusive, essa questão aí é interessante, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que que ele quis dizer com isso? Acho que é porque é uma diferença entre você escutar e você de fato dar ouvidos à mensagem, né? Uhum. Compreender, né? Acho que é compreensão, né? Acho que é mais no sentido de
porque ele tem gente que falava não quer nem que ouvir. Oi? ele falava que ele começou a ensinar por parábolas para que aqueles que quisessem acusá-lo só ouvissem sem entender, sem Aham. nada entender, né? Então, de verdade, a questão é aí a compreensão, é a chave da compreensão. Uhum. Vamos por próximo. As parábolas Então, aquele lá é falso, né? Porque são só duas vezes, ou três. As parábolas Rapidinho, Oi? rapidinho, Lilian. E Aham. nesse mesmo documento 151, 1.4, ele diz assim: assim nós faremos para que aqueles que realmente desejam entrar no reino possam discernir o significado do ensinamento e dessa forma encontrar a salvação. Ao passo que aqueles que nos estiverem escutando apenas para nos pegar de surpresa, acabarão ficando mais confundidos, pois verão sem nada ver e ouvirão sem nada ouvir. Uhum. Onde Justamente. está, Neemias? 151, 1.4. Está no meio do parágrafo, eu li, Obrigada. não comecei do início. Uhum. Legal. Então, número 4. As parábolas de Jesus permitiam aos seus inimigos menos oportunidade de terem motivo de ofensa e de acusações contra ele. Verdade. Verdadeiro. É verdadeiro, né? Porque que é o que a gente comentou anteriormente, acho que é nesse mesmo parágrafo, né? É, No ele 151, diz assim, 4. 1.4, enquanto os nossos inimigos e aqueles que não amam a verdade possam ouvir sem entender. Uhum. Que ele já estava bastante perseguido, né? Então, esse aqui é verdadeiro. E o 5. Jesus optou por esse método de ensinar porque o capacitava a proclamar verdades vitais àqueles que desejavam conhecer o melhor caminho. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Agora, onde está esta parte? Tem vários Parece que é pedaços, tudo né? dentro do mesmo contexto, né? Mas tem aqui no 151, 310, 3:10, de né? verdade, ele tem uma lista aqui de coisas que falam isso, mas eu vou mostrar aqui o 310. O ensino sobre a forma de parábola capacita aquele que ensina a apresentar verdades novas e até surpreendentes e, ao mesmo tempo, evita amplamente qualquer controvérsia e choque externo com tradições e com a autoridade estabelecida. Sim. Tá no 151.314. Ele também optou por esse método de ensinar porque o capacitava a proclamar verdades vitais àqueles que desejavam conhecer o melhor caminho, Ah, então ao eu. mesmo tempo permitindo aos seus inimigos menos oportunidade de terem motivações contra ele. Perfeito. Uhum, tudo bem. Então, verdadeiro. Número 6. A semente que caiu entre os espinhos representa todos aqueles que ouvem a palavra com boa vontade, mas permitem que as preocupações do mundo e a natureza enganadora das riquezas asfixiem o mundo da verdade, de tal modo que as verdades se tornam infrutíferas. Infrutíferas. Essa interpretação foi de Tomé. Verdade ou verdadeiro ou falso? Tomé.
Acho que foi Natanael que falou isso. A semente. Alguém achou? Não, acho que não é Natanael, não. Estou procurando aqui. Pode repetir novamente a sentença, Lília? Boa É a noite. semente que caiu entre os espinhos, representa todos aqueles que ouvem a palavra com boa vontade, mas permitem que as preocupações do mundo e a natureza enganadora das riquezas Natanael. asfixiem. Ah, então asfixiam o mundo da Foi, verdade, que tal modo. foi Pedro. Não, eu vi aqui Natanael. Pedro, tá no 15122. Quais são as alternativas, Lília? Você Não, ofereceu não É é, é alguma? verdadeiro? verdadeiro ou falso. Então, Ah, tá. quem chegou Verdadeiro. depois é assim. Nós estamos vendo no livro, tá? Ok, ok. Pode ser Tá, digital, pode ser, né, no de papel. eu cheguei Mas atrasado aí, não então nós solicitei. estamos procurando no livro onde está que a resposta é verdadeira ou é falsa. Ok. 2-2, então, Neemias. É É verdade. 15122. Aham. Foi Pedro. Aqui logo abaixo fala sobre Natanael. Pedro, foi Pedro mesmo. Dois. Uhum. 2-2. Então, essa afirmação é falsa, porque não foi Tomé, foi o Pedro. Foi o Pedro. Número 7. A semente que caiu entre os espinhos, de novo, né? Representa os que são atraídos para as verdades do Evangelho. Eles têm a intenção de seguir os ensinamentos, mas são impedidos pelo orgulho da vida, o ciúme, a inveja e as ansiedades da existência humana. Essa interpretação foi de Natanael. Essa é verdadeira. É 15123. Natanael. Isso. 2-3. Dois, Isso. três. Qual é o documento no livro? 151. 151, esse, né, o número 7 é verdadeiro porque e está no 151, seção 2, parágrafo 3. Bom. Jesus permaneceu tranquilo durante a tempestade. Acho que tranquilo, estava dormindo. Imagina o cansaço. Ele estava tão tranquilo que ele estava dormindo, né, Mantovani? Ai. E daí, onde é que está essa parte? Eu não entendi essa questão, Lília. Se é verdadeira ou falsa, onde é que está? É verdadeiro ou Como é falso? que... Essa aí nós estamos Ah, procurando, né? Onde que está? ok. Tá bom. Eu não sei se aparece essa palavra tranquilo, né? Não aparece tranquilo, mas veja, é no 15152. Tá no 15154. 4? Enquanto tudo isso acontecia, Jesus encontrava-se adormecido na popa do barco. Isso mesmo. O mestre estava cansado quando eles deixaram Betsaida e foi para garantir o descanso que tinha pedido aos apóstolos para velejar com ele até outro lado. Esses pescadores eram remadores fortes e experientes, mas essa foi uma das piores tempestades que jamais eles haviam encontrado. Jesus estava cansado, né? Como diz o outro. Embora o vento e as ondas fizessem o barco sacudir, tal um brinquedo, Jesus não teve o seu sono perturbado.
Pedro estava no remo, ao lado direito, perto da popa. Quando o barco começou a encher-se de água, ele soltou o seu remo e, precipitando-se até Jesus, sacudiu-o vigorosamente para despertá-lo. Ele que sacudir Jesus, gente. E quando ele despertou, Pedro disse: Mestre, não vês que estamos no meio de uma tempestade violenta? Se não nos salvares, pereceremos todos. Ai, o Pedro, a gente já imagina o Pedro, né? Desesperado. Que tranquilidade essa do Senhor Jesus, né? Como o nosso querido Mantovani chama, né? O Senhor Jesus. Que É, tranquilidade, né? Nada o abalava. Puxa vida, é. né? Que fé inabalável no Pai, né? Então, essa é verdadeira. Jesus fez um milagre ao curar o lunático de Quereza. É falso. Primeiro, É Essa nós falso. sabemos que é falsa, né? Mas onde é que tá, É. hein, Mantovani? Ah, 151, 6, 1, 2, peso, 3, 4. 4. Quatro. Tá, tá. Os seus problemas eram mais emocionais, o seu cérebro não estava gravemente doente. Aham. no 5 ele fala, Amós, tu não estás É, possuído por um demônio, tu já ouviste também. falar que tu és o Filho de Deus, eu ordeno que saias desse transe. E quando Amós ouviu Jesus dizer essas palavras, ocorreu uma tal transformação no seu intelecto que ele imediatamente voltou a ter a mente sadia e o controle total das suas emoções. Mas aqui fala que não foi milagre? Não foi Pois é, milagre, né? tava descontrolado emocionalmente. Agora, Jesus falou, eu ordeno que saia desse transe. Eu entendo que seja mais uma sugestão, né? Ele pode ter sido sugestionado, mas não curado. Então, esse homem de nome Amós era afligido de forma periódica por uma insanidade. Então, ele tinha uma doença, né? Mas ele fala aqui mesmo, o seu cérebro não estava gravemente doente, no 151, 6,4. Só que aí, ó, e quando Amós ouviu Jesus dizendo essas palavras, ocorreu uma tal transformação no seu intelecto que ele imediatamente voltou a ter a mente sadia. Então, ele era Mas doente. aqui, bom, é opinião minha, tá? Está totalmente equivocado, tá? Quantos médiums, gurus, que a gente conhece, que acha que tem certas características, que é recebido por entidades e etc, etc. No fim das contas, tem simplesmente uma questão de autossugestionamento, né? O autossugestionamento pode causar um monte de coisas, inclusive desses tipos de descontroles emocionais, né? Imagino eu. Eu entendo o seguinte, eu entendo que ocorreu a cura de Amós. O que não aconteceu é aquilo que foi relatado na Bíblia, que Deus teria expulsado uma legião de demônios e lançado esses demônios nos porcos. Eu acho que o que virou lenda foi o fato dos porcos terem sido atacados por uns cachorros e eles caíram num precipício. E aí ficou registrado que Jesus teria tirado o demônio de Amós e lançado nos porcos. Mas aqui embaixo, no 15166, que fala sobre os porcos, tudo, ele termina com a seguinte frase, ó.
É igualmente verdade que todos os apóstolos de Jesus, exceto Tomé, acreditaram que o episódio dos porcos estava diretamente ligado à cura de Amós. Então, assim, a gente vê vários lugares falando sobre ele ser curado. Então, eu entendo que ele tenha sido curado, de fato, daquela insanidade. O que Agora, não o que ele houve foi a acreditava é que ele expulsão. estava possuído por demônios. Ele acreditava, estou possuído por muitos demônios. Aí Jesus, não, você não está com nenhum demônio, né? Então, acho que a cura aconteceu, mas não era uma situação de possessão demoníaca e muito menos Jesus teria lançado os demônios nos porcos. Mas Então houve o em algum milagre. lugar, Então, na minha opinião, isso foi fé auto-aplicada. É eu igual você também não vai num acho que foi lugar, você milagre. acredita que vai acontecer alguma coisa porque você foi nesse lugar, você falou com uma pessoa e a hora que você vai, como você tem uma crença forte naquilo, acaba causando essa transformação no intelecto. Bom, e meu voto é para isso. Eu acho que não teve milagre. Ah, Se a gente for considerar milagre, tudo aquilo que for algo sobrenatural, talvez o único milagre seria o nascimento de Jesus, o Filho Criador, nascendo em um humano. e aí? Isso é O maior. Durante menciona, né? E Mas a Lázaro. gente, é, a questão aqui é o que se entende como milagre, né? Hoje em dia, por exemplo, há muitos milagres, o que ocorre no dia a dia. Muitas vezes esses milagres ocorrem pela própria fé da pessoa. Mas eu entendo que não deixa de ser milagre. Não é que exista uma força exterior curando essa pessoa. Mesmo que Jesus tenha apenas com a sua palavra, né? Assim como um psiquiatra hoje, um psicólogo que trata uma pessoa e cura essa pessoa de um trauma. Não é um milagre, mas de certa forma o trabalho dela contribuiu para a cura. Então, ou seja, a palavra cura é colocada. Se essa cura aconteceu milagrosamente, aí acho que vai de uma questão de o que entendemos por milagre, né? O, Por Eu acho. exemplo, transformar água em vinho é tratado como não milagre. É. Quem é que consegue no, no fazer isso livro, hoje, né? no livro de Dante, então, aí o Isso, ponto, Neemias, é o seguinte: se você for ver na linha do livro de Dante, isso não foi um milagre. Assim como a transformação do vinho também não foi um milagre. exato, Mas na exato. nossa ótica, ambos são milagres. Assim como coisas menores do nosso dia a dia, como você mesmo falou, são milagres. Eu concordo contigo. Na nossa visão limitada das coisas, são milagres. E então, Nessa questão, a questão 9, Jesus fez um milagre ao curar o lunático de Querer. Se a gente falar que não foi, então a gente vai ter que fazer uma lista muito grande também de que as outras curas não foi milagre. não, mas é que Partindo ali desse não fala, pressuposto. né? Eu acho que ali não cita em nenhum momento que foi um milagre. Fala que ele Exato. curou, que o Amós ficou curado, mas não fala que foi um milagre, né? No texto. Sim. Não cita que foi milagre, só fala que foi curado. Na linha do livro, não é um milagre. Mas uma Mas eu cura sem concordo com o Neemias, se medicamento não é fosse um hoje, milagre? seria um milagre. Perdão, Cura sem Adão. medicamento. Hein? Uma cura sem remédio não é milagre? É milagre. Não. Se não tomou remédio, é um milagre. Ah, disse aqui, ó. É, aqui o 1.5.6.5 diz que Jesus, vendo abaixo de si o homem humilhante como um animal, seus pés, tomou pela mão, levantou e disse a ele: Amós, tu não estás possuído por nenhum demônio, tu já viste a boa nova, que tu és um filho de Deus. Eu te ordeno que saia de transe. E quando Amós ouviu Jesus dizendo essas palavras, ganhou a transformação em seu intelecto e ele imediatamente voltou a ter mente sadia, o controle de suas. Então, neste momento, realmente não foi milagre aí, né? Foi realmente ele mesmo
deve ter caído em si e viu que não estava possuído, cheio de diabos, como ele disse lá em cima, né, nos parágrafos anteriores, mas ele estava com uma autossugestão, né, porque era muito comum, né, todos naquela época acharem que algum distúrbio emocional era fruto de possessão demoníaca, né, e Jesus deixou isso bem claro para ele, né, então não foi milagre, né. Lilian, eu Oi. estou achando que diz assim, ó, é uma pergunta ou é uma afirmação? Não, é tudo afirmação. E a gente vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Ah, tá. Entendeu? A pergunta fica difícil de chegar a uma conclusão, porque diz assim, ele fez um milagre ao curar, então está dizendo, ele curou o lunático de Quereza. Essa cura foi milagre ou não foi milagre? Porque ele curou o leproso. O leproso era um milagre ou não era um milagre? É milagre. Então, se o leproso, ele curou o leproso e foi milagre, então a cura do lunático de Quereza foi um milagre. Não, porque quando ele diz assim, ó, aquilo que o Fernando colocou, eu ordeno que saias desse transe. Jesus falou isso. E quando Sim. Amós ouviu Jesus dizendo essas palavras, ocorreu uma tal transformação no seu intelecto que ele imediatamente voltou a ter a mente sadia e o controle normal das suas emoções, né? E depois, Então, lá na porta, lá na praia de Cafarnaum, quando ele curou mais de 600 pessoas, isso foi um milagre ou não foi milagre? não, pois Porque é, se lá foi Foi milagre, milagre. a Lá Foi foi, cura, milagre. lá foi lá foi se milagre. lá foi um milagre. milagre, a cura do Amós também foi um milagre. Mas, É, Ele porque Neemias, curou. lá, inclusive, lepra, por exemplo, é hoje o que a gente chama de hanseníase. Hanseníase é gerado por uma bactéria, uma infecção de bactéria que às vezes fica 20 anos na pessoa para depois se manifestar. Não sai de modo espontâneo. Então, eu entendo que sim, porque curar essa aqui leproso foi uma cura súbita também, né? Foi de súbito, e geralmente os milagres acontecem, a gente, assim, de súbito, na hora É ali. porque a gente precisa entender que todas as curas que Jesus faz, o livro de Urântia trata como suposto milagre, e nenhum deles ele fala foi milagre. Então, é isso que eu estou dizendo. E a cura lá em Cafarnaum também é um suposto milagre. A cura do leproso, o livro trata assim, ó, a cura do leproso foi o primeiro assim chamado milagre, feito intencional e deliberado. Então, ele também está tratando o milagre como assim, ó, assim como vocês consideram, mas não milagre de fato, porque isso é o poder de um filho criador, assim como ele faz a semente germinar, ele pode fazer um órgão se recuperar. Isso não é milagre, isso é o poder inerente ao que ele de criador. mas aí está essa coisa do livro de Dante, que ele foi escrito por seres celestiais, né? Então fica meio complicado ali o que é milagre, o que de repente não é milagre para eles, para a gente é. Exato. O que uma criatura intermediária, a velocidade que uma criatura intermediária anda, que, se não me engano, é 2 vezes a velocidade da luz, para um ser se movimentar a essa velocidade é milagre. Porque assim, a nossa Exato. física fala que ninguém consegue se mover a uma velocidade dessa, né? Então, do ponto de vista deles, realmente, pode ser que várias coisas não sejam milagre, mas no nosso é. O E agora? Neemias citou aí, Lília, antes de você continuar Aham. ainda, o Neemias citou o caso, né, da cura, né, no sábado à tarde, né? Foi Jesus ou foram seres a comando dele que provocaram, que curaram aquelas pessoas? Foram seres, Foi, né? Seres Eu celestiais. O entendo, livro diz eu, que eles desceram e ministraram o poder. eu entendo que isso. foram Então, seres. o Caio ainda levantou uma questão, né? Os seres celestiais, né, os reveladores, né? No caso, os seres intermediários que revelaram a quarta parte do livro, dizem que se para eles não é milagre, para nós, de certa forma, é, né? Mas aí como é que fica a questão, né? A gente crê como um milagre, nesse caso específico,
a cura, essa súbita cura do, 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 do morador de Quereza foi um milagre ou foi um, uma cura espontânea que ele mesmo quis deixar-se curar? Porque Jesus, você não está cheio de diabos, não. Você apenas está, como é que diz aqui? Amós, tu não estás possuído por nenhum demônio. Tu já ouviste a boa nova que tu és um filho de Deus. Eu te ordeno que saias desse transe, né? Eu te ordeno, né, que saia desse transe. E foi Jesus que fez ele sair do transe ou foi ele mesmo, o Amós, que achava que estava com um monte de diabo, ele mesmo saiu do transe? Como é que fica essa questão aí? Então, é milagre ou é apenas uma cura é, própria que a pessoa se deliberou a sair desse transe? Como é que fica nesse caso aí? E Eu é entendo que a gente tem que ter duas perspectivas aqui. A isso. perspectiva dos reveladores é que isso é uma coisa que é possível de ser realizada na realidade deles. É possível de ser realizado. E isso não é milagre, é só você saber como fazer, né? É só saber onde fazer a alteração física ali no organismo e a pessoa será curada. Então, a perspectiva deles é que isso não é milagre. Então, por isso que nenhuma dessas curas são tratadas como milagre. E o livro diz que o verdadeiro milagre mesmo, algo que, ó, isso realmente é inexplicável e ninguém consegue explicar, isso é um verdadeiro milagre, é um filho criador nascer no ventre de uma mulher, né? Isso é milagre. Agora, na nossa perspectiva, tudo aquilo que uma pessoa é curada inexplicavelmente, ó, não tomou remédio, não houve um tempo de recuperação, não houve uma cura. Então, se essa cura aconteceu instantaneamente pela ordem do Filho Criador, na minha perspectiva é um milagre. Assim como aqueles 600 lá em Cafarnaum, assim como a, a, o a ressurreição de Lázaro, assim como a transformação de água em vinho, isso dentro da nossa perspectiva não é possível ser feito, mas foi feito porque eles têm o poder para isso. Na perspectiva deles não é milagre, na nossa é. Então a gente chegou a esse acordo, então nós precisamos entender se o lunático de Quereza foi curado ou não. Se ele foi curado, na nossa perspectiva, é milagre. Se ele não foi curado, igual existem outros casos que falam assim, olha, a filha de Jairo, Jesus não ressuscitou ela. Ela estava em transe, ele acordou ela e ela depois apresentou melhora. Existem outros casos de que Jesus não curou de fato, e ele fala: Eu não te curei. Filho da viúva, Então, né, também que estava, parece que com catalepsia, né, e isso, já um ia enterrar rapaz o que rapaz vivo. ia ser enterrado. Porque aqui existe a confusão do milagre que eles acreditaram, inclusive os apóstolos acreditaram, né? Que o milagre foi ele A expulsão de ter demônios. expulsado os demônios, até o Amós achou que ele tinha expulsado os demônios de dentro dele e ele estava liberto, e que os demônios tinham ido parar nos porcos, né? Tanto que eles tiveram que sair da cidade, porque o povo disse: não, nós vamos perder todos os porcos, porque os porcos ficaram cheios de almas perdidas aí, se jogaram no rio e tudo. E então ele achou que tinha acontecido um Uai, milagre, né? Mas para nós o milagre foi ele ter sido curado e não que ele tive que porque ele não estava, né, com essas, ele não estava possuído, né? Os reveladores fazem questão de explicar esse detalhe, porque na Bíblia conta a história que Jesus expulsou os demônios desse jovem, desse homem, e depois esses demônios pediram então se eles podiam entrar nos porcos. Então Jesus teria permitido que eles entrassem nos porcos. E os Uhum. porcos então, endemoniados, se precipitaram, né, se jogaram num precipício. Então, como isso está registrado na Bíblia dessa forma, eu entendo que os reveladores vieram para esclarecer. Por isso que eles entram no detalhe, olha, curado ele foi, mas não era expulsão de demônios, e o evento dos porcos é porque eles foram, na verdade, atacados por um bando de cachorros É. né, atacaram esses porcos.
E para explicar o que não havia uma relação direta entre o fato dos porcos, né, terem caído naquele despenhadeiro, e não tinha a ver com demônios, mas que isso ficou, uma coisa ficou associada à outra porque um É, evento acabou acontecendo logo em seguida. Não dá mesmo para a gente perdoar nenhum dos evangelistas, escritores, né? Porque fizeram, né? Fizeram uns relatos assim tão mal escritos, né? E terminou a cristandade toda em 2000 anos acreditando, né? Em mas é que superstições, em realmente milagres, eles acreditavam, né, não que é? ele estava Só pensa, possuído. mas pensa a seguinte situação: leia o livro de Urântia hoje, daqui 40 anos, escreva o que você se lembra dele. Então, eles ouviram coisas de Jesus, mas esses livros surgiram muitos anos depois. Então, era uma coisa que eles iam guardando essas histórias de memória. Então, você vai contando um conto, você aumenta um ponto, né? Então, ao longo de muitos anos, as histórias foram tomando outras formas. É igual a história do. A gente leu há pouco agora sobre a tormenta, a tempestade. O que que aconteceu? Jesus fala para Pedro: acalme-se, né? Acalme-se. Aí eles interpretaram que Jesus teria gritado para o mar acalmar. E aí a tempestade passou, entende? Então, uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que a pessoa entende. E É. aí, depois de muitos anos, relataram assim. Então, vamos chegar aqui, chegamos a um consenso que houve cura ou não? Eu acho que houve cura. Também acho que houve cura. Houve cura, E se é milagre ou houve não, cura. depende da perspectiva. Isso. Houve autocura. Tá difícil, viu? É autocura. Eu também creio assim, viu, cara? Então não foi, a maioria, é porque daí a gente vai ter que resolver se é falso, se é verdadeiro. A O que que a maioria, Estela colocou? Qual foi não, ela não a colocou, ela perspectiva não da Estela? colocou, Não? não, Eu acho que a intenção dela ao formular a pergunta era dizer que não era um milagre. é, A sua isso, intenção era essa. Mas ficou assim, ficou o dúbio, milagre e a né? cura na mesma frase. Então ela está afirmando que houve cura, mas está dizendo que essa cura não foi milagre. E É, aí, Isso que eu por isso entendi. que tem essa. quem sabe teria que refazer essa frase Então, e colocar Jesus expulsou, por exemplo, expulsou os Demônios. os demônios demônios do lunático de lunáticos. Veneza, né? Isso. Porque Uhum. daí fica falso Isso. mesmo, porque isso aí fica dúbio, né? Aham. Então tá. Eu nunca imaginei que nós fôssemos discutir essa questão, viu? Eu estou até Eu achando também não, hilário. porque para mim era falso, assim, que a gente discutiu semana passada, né? Mas agora, com a colocação do Neemias, daí eu também me questionei e mudei minha ideia. É milagre ou só cura? Para mim, é milagre, mas é uma cura com milagre, mas alguns acham que não, então vamos reformular para colocar no questionário. Vamos colocar, Reformular, mas só, Lilian, porque. voltando aqui o que Jesus disse para o Amós, né? Amós, Aham, tu não estás possuído por nenhum demônio, tu já ouviste a isso. boa nova, tu és um filho de Deus. Eu te dizendo que sai desse transe. Ou se era um transe, não era demônio, né? Então, se Não, não era. ele viu nessas palavras e ocorreu a transformação seu intelecto, ele imediatamente voltou a ter mente sadia. Então, isso não foi milagre, pelo amor de Deus. Mas ele ficou curado, porque ele tinha o problema, né? Ele tinha um problema ele tinha esse problema aí que ele, Essas doideiras, né? Essas loucuras malucas. é, E a maioria da opinião do pessoal aí, o Roberto, o Henrique, o que, que eles acham? Moacir, Sueli. Aí seria melhor ouvir todo mundo aí para ver. Eu acho que houve milagre, né? Eu acho que não é milagre.
Por exemplo, nós temos Jesus um outro curou ele, evento, mas não sendo um milagre. nós Ele só temos um outro evento conscientizou aqui que ele que aconteceu ele não algo estava semelhante. doente. Oi? Jesus conscientizou ele que ele não estava doente, mas não foi um milagre. Eu acho. Se ele não estava doente, então não foi cura também, né? É, então não foi cura Foi também. mais, foi mais um milagre porque ele expulsou alguma coisa. Em trânsito, em trânsito. O que que significa em trânsito? Aí que está o problema. Então, como eu estava dizendo, tem um outro documento no 145 que tem um caso semelhante. Um jovem que sofria de epilepsia e era tratado como espírito demoníaco também. E Jesus acalmou o jovem naquele momento, mas o livro de Urântia deixa claro, assim, olha, Jesus não o curou da epilepsia. Ele só foi curado mais tarde porque ele foi levado lá na porta de Zebedeu quando Jesus curou mais de 600 pessoas. Então, nesse momento que o jovem estava sofrendo uma crise de epilepsia, Jesus o ajudou, mas não o curou da epilepsia. Mais tarde ele foi curado lá na porta de Zebedeu. No caso de Amós, ele foi curado ali na hora. Ele foi curado ou se curou, Neemias? É, o texto não fala que ele se curou, né? Na cura do entardecer, lá do 682, as pessoas foram lá para ver Jesus, mas elas não foram sugestionadas, como esse texto aqui indica, né? Jesus se compadeceu e os seres celestiais curaram aquelas 600 e poucas pessoas. Aqui, Jesus fala, você não sai desse trânsito, né? Então, me parece que nem foi cura e nem foi milagre, de repente, não sei. Mas também não sei, não tenho certeza. Mas com certeza foi muito diferente da cura ao entardecer, com certeza foi muito diferente do que aconteceu com Lázaro e com aquele menino que estava desfalecido e pensando que ia morrer, que estava morto e não estava. Então, são vários casos. Ó, tem uma parte aqui que diz assim, ó, no finalzinho do 1564. Os seus problemas eram mais emocionais. O seu cérebro não estava gravemente doente. Não estava gravemente doente, É, mas estava doente, Mas né? estava mas estava doente. doente. Dessa vez, os seres intermediários, eles botaram, deram um nó na cabeça da gente, né? É verdade. Ao revelar assim, essas palavras. Ah, era tão legal ouvir a opinião de todos aí, mas tem gente que está silenciando aí. O único que não deveria dar o palpite aqui sou eu, né? Sou novato, né? Estou aprendendo agora. Mas ó, o senhor Henrique aí, ó, o nosso amigo Roberto, também de Brasília, tem O muitas Henrique está pessoas numa aí que podiam dar reunião opinião ali. O para Henrique nos está numa ajudar, reunião. né? É, o Henrique ele já disse que, que acha que Não é milagre. não é milagre. Está Eu, tranquilo. eu A gente ordenei. sabe que tem um trecho no livro que diz assim: tudo aquilo que o Filho Criador deseja, e É, isso não é contra a vontade do Pai, simplesmente é. Então, todas as vezes que Jesus desejou que alguém se curasse ou melhorasse, naquele caso ali, né? Vamos usar a palavra saísse do transe. Então, simplesmente acontece porque a vontade do Filho Criador é soberana. Mas é então, bastante importante reformular essa questão. isso. Sim. Que para não, né? Porque alguns ainda. Ah lá, o Roberto vai falar. Vamos ver o Roberto falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, eu concordo com essa visão do Messias de que desses dois pontos de vista do que seja um milagre. De fato, essas curas de Jesus, para nós, é um milagre. Já para
os reveladores, grande milagre é uma pessoa tão elevada como ele vir e nascer da Mãe Maria e de José. Isso que é o grande milagre. Agora, eu não quero tomar ao entendimento dessas atividades do adorável Jesus Cristo, é dito que o Criador, ele transcende o tempo, e que a filha criativa transcende o espaço. Tem algumas partes irregulantes, o agitador, então, personalizado de Jesus, história, eu não vi noção do tempo. Eu Roberto, vi mais. Roberto, o teu som tá ruim, não sei por quê. Tá ruim. Será que é a Às vezes posição do Então, celular? tá falhando. Tá falando mesmo. Quase não dá para ouvir. eu vou dizer e vou concluir. Eu creio que a cura é um processo da pulsação viva. Então, ela transcende o tempo. Se Deus quiser, ele vai pulsando de dentro para fora e acelerar a cura. Então, nesse sentido, eu acho que do ponto de vista dos reveladores, uma cura, um foco intenso de vitalização do Senhor da vida, não é tanto milagre. Eu acho que no mundo das mansões a gente vai fazer muitas essas coisas. É isso. Obrigada. Vamos continuar então? Continuar. Vamos à última pergunta. A última afirmação, né? Já a última, Lília, para Já. terminar. Mas depois tem mais Então, algumas tão bom. coisinhas. Então, Amós era o nome do lunático de Quereza. Essa é difícil. Verdadeira. muito E difícil. Não sei nem como responder. fizemos spoiler na pergunta anterior. Tá no 15163, né? Esse homem de nome Amós era afligido de forma periódica por uma insanidade. Havia longos períodos em que ele vestia alguma roupa e comportava-se bastante bem entre os companheiros. Durante um desses intervalos de lucidez, ele havia ido a Betsaida, onde pôde ouvir a pregação de Jesus e dos apóstolos. Então, ele conhecia Jesus. Era um maluco, Quando ele estava bem, ele foi lá. E era um naquele maluco, momento beleza. tornou-se meio crente do Evangelho do Reino. Mas logo adveio uma fase tempestuosa do seu problema e ele fugiu para as tumbas, onde se lamentava, gritava alto e se conduzia de modo a aterrorizar todos aqueles que acaso o encontrassem. Aquele tipo de louco que você não pode chegar perto, né? Imagine, coitado. E, e daí, quando Jesus. E ele achava que ele estava possuído de demônios, né? E depois que ele se libertou, que ele voltou, que Jesus, na minha opinião, né, curou ele, é, ele, ele saiu pregando que. Ele saiu pregando que Jesus tinha expulsado os demônios e tinha libertado ele, né? Oi, Sueli, pode falar. Ó, eu estava terminando de ler esse texto, aí fala assim, não sei se eu vou conseguir. Quando eles estavam para partir, Amós implorou a Jesus que permitisse que ele fosse junto. O mestre não o permitiu, contudo. Disse Jesus a Amós: Não esqueças de que és um filho de Deus. Volta para o teu próprio povo e mostra a ele as grandes coisas que Deus fez para ti. Então, essa cura, de repente, é isso? Tá mudo, Lilian.
Não fala, né, se é a cura, né, mas mostra, Então, quais são as grandes coisas que Deus né, fez para ti? pois é. Ó, e Amós foi a todos os lugares para tornar público que Jesus havia expulsado da sua perturbada alma uma. Bom, ele está errado aqui, né? Blá, 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 blá. Não, que o Amós É, achava, ele continuava é. achando. Mas Jesus fala as grandes coisas que Deus fez para ti. Pois é. Então, quer dizer, é a cura, é o milagre. Porra, é só para confundir de novo. Mas quem errou aí em espalhar essa fake news aí foi o próprio Amós, que ele saiu espalhando para todo mundo dizendo que Jesus tinha curado ele de legião de demônios. Ai, ai. A questão da tempestade também, né? Não teve, entre os apóstolos, não teve jeito. Jesus tinha acalmado a tempestade, Jesus dizia: não, não, foram os elementos, não, acalmou a Calma, tempestade e pronto, né? Porque Jesus tinha, ele era muito, a presença de Jesus, acho que também a gente acharia a mesma coisa. Ai, Senhor. muito bom. Nunca havia discutido é, com, com a companhia a Irmandade assim de uma forma tão jocosa, tão engraçada e tão hilária e tão boa assim, saudável, né? E tranquila, Aham. né? Sem aquele aquele pesar, né? Uhum. A parte sentimento assim de suspiro no ar, né? Foi muito bacana esse Legal, debate. né? Então, e agora, mais alguém tem alguma dúvida sobre essas perguntas ou quer fazer algum comentário? É, na aula passada, não foi colocar, nós vimos sobre as parábolas, né? A Estela colocou sobre as parábolas e ela disse que se tivesse tempo a gente poderia colocar mais algumas que Jesus colocou no documento, acho que foi no 4 na seção 4. Ela só colocou a primeira, que foi a parábola. Jesus começou a comparar o reino dos céus, né? Da semente. Então, que quando ele lançou uma semente boa no campo e tal, discutimos sobre isso. Então, sobre essas parábolas. Daí. Tem agora uma outra, Jesus começa a comparar, ele faz outras parábolas, então dá tempo da gente ler e comentar um pouquinho, né? O que que Jesus quis dizer com essa parábola. Então, ali, ó, tem essa, ó. Após algumas perguntas feitas pelo povo, Jesus contou uma outra parábola. O reino do céu é como um grão da semente de mostarda, que um homem semeia no seu campo. Ora, uma semente de mostarda é o menor dos grãos. Todavia, quando chega à plenitude do crescimento, torna-se a maior de todas as ervas e é como uma árvore, de tal modo que os pássaros do céu são capazes de vir e descansar nos seus galhos. É interessante porque Jesus essas parábolas, ele disse aos discípulos que essas parábolas que eles também fizessem ou contassem as mesmas ou repassassem, fossem mais sobre a natureza, mas a natureza, assim, que pode ver, ele não usa animais, né, porque senão seriam fábulas, e ele não usa também alegorias, que seriam coisas mais complicadas para o povo entender, né? Em coisas espirituais, assim, e tal. Ele usa questões bastante específicas do plantio e de coisas que o povo usava no dia a dia, né? Estava acostumado.
que fosse impressionar, porque aqui parece que a mostarda não é o menor dos grãos, mas é o menor dos grãos, acho que conhecido naquela época, né? Então eu coloquei ali uma. Isso mesmo, Lívia. Estou até É, vendo aqui umas imagens aqui do Google, né, mostrando aham. aqui algumas árvores que se diz que são de árvores da mostarda. E você acertou mesmo, que eles talvez não tivessem conhecimento E uma menor botânico, que né? essa, né, que é Né? da mostarda, Exato. e que ela cresce muito, né? Mas vocês têm ideia por que que ele compara o reino do céu a esse grãozinho tão pequenininho de mostarda? Quer dizer, um reino do céu tão grande, né? O que que ele quis dizer com isso? Por que que ele compara a uma coisa tão pequenininha? É, Sueli. É, eu acho que assim, que ele fala que a semente de mostarda, no início, ela pode parecer insignificante, é pequenininha. Então, que o reino de Deus, dentro do coração da gente, no início, ele pode começar pequenininho, sei lá, alguma coisa assim. Ou de uma forma silenciosa, ou de uma forma que a gente às vezes nem percebe. E com o tempo, esse reino cresce e se fortalece por meio da nossa fé, né? Da nossa fé viva, por meio do nosso amor, por meio do nosso serviço. Eu acho que é alguma coisa assim. Então, por isso que começa pequeno, no começo, dentro de nós é pequeno, e à medida que você vai evoluindo, que você vai evoluindo na fé, é, na vontade de servir, na vontade de fazer a vontade do Pai, ele se transforma numa das maiores árvores. Acho que é isso. Ai, adorei, adorei. Muito legal, Sueli. Eu já penso que Jesus poderia estar falando sobre o reino do céu como a mensagem do reino, de modo geral, porque eles eram poucos, pequenos e pareciam insignificantes e seriam perseguidos e sufocados por muito tempo, mas que esse reino iria crescer, se espalhar pelo mundo e se tornaria como uma grande árvore onde várias pessoas ou como ele diz aqui, né, tornar-se maior de todas as ervas, de modo que os pássaros do céu são capazes de descansar nos seus galhos. Eu acho que o crescimento do reino ao longo do tempo, apesar de começar pequeno, mas essa semente plantada iria se espalhar pelo mundo. Ai, que legal, muito bom. Obrigada, Neemias. Mais alguém? Tem mais alguma interpretação? É porque ele coloca aqui várias outras parábolas sobre o reino É, do eu céu. vou Ah, colocar, vou colocar também. Então, vamos colocar as outras. Gente, se manifestem, hein? Então, mais uma aqui. Aqui duas, né? Tem duas. O reino do céu é também como o fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. E desse modo aconteceu que toda a farinha ficou fermentada. Vamos primeiro nessa. Veja que são questões, né? A farinha e o fermento eram coisas que as pessoas lidavam todos os dias, né? Era comum no uso, né? Qual é a pergunta mesmo, Lília? Não, não é uma pergunta, é assim, o que Qual- interpretação a gente pode, né? Por que que Jesus compara o reino do céu ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha? E desse modo, e 3 medidas, interessante esse número 3, né? E desse modo aconteceu que toda a farinha ficou fermentada. A mesma ideia anterior que estava sendo discutida, que é o crescimento do reino do céu. O fermento, qual é a função dele? Fazer a massa crescer. Então você põe um fermentozinho ali, que é uma merreca de quantidade comparado com o volume de ingredientes que você adiciona, mas é ele que faz crescer aquela massa toda, que no começo é uma bolinha, depois vira aquele negócio gigante, né?
Então, eu acho que essa que é a ideia. Esse desenvolvimento espiritual, ele não tem como segurar. Uma vez inserido ali na massa, ela vai crescer. Mas por que o número 3? Três porções de farinha, por que que você, Eu acho por que 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 esse Jesus... número é irrelevante. Eu acho que esse É, número é irrelevante. Ele poderia ter dito 5, 10, 3. Eu acho que o significado aí é que o volume de farinha é muito maior do que o volume de fermento. isso. Então, esse é o propósito. Olha, tem uma quantidade grande de farinha aqui, nós colocamos, escondemos ali no meio dessa quantidade grande um pouquinho de fermento, né? E aí toda a farinha ficou contaminada com esse fermento que ele está dizendo, é que quando foi usada essa farinha, a massa cresceu, né? Se expandiu, né? Pode Então o ser crescimento do reino está aí. pode ser uma prática da época de uma fornada de pão usaria 3 medidas de farinha. Pode ser uma prática Ex- da época. Hoje a gente falaria, tipo, em 1 quilo de farinha, você coloca um sachêzinho de fermento desse tamanho aqui e a farinha vai crescer. Então hoje a gente tem outras É, unidades de medida, mas de repente na época era o que se usava. Para fazer uma fornada de pão eram 3 medidas de farinha. é. E sempre fermento é uma colherinha, né, de nada que a gente põe. E põe não sei quantas xícaras de farinha naquele negócio lá, com É, leite, com mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, né? mas E é uma, antigamente era farinha e água. então. Não, ainda hoje se faz muita coisa só com farinha Faz e pão água, d'água, né? pão d'água. Bom, Isso. falando de interpretações, a minha interpretação disso daí, como é dito no livro em vários lugares, né, que os conhecimentos ou as crenças que as pessoas têm, a gente não tem que tratar de retirá-las. A gente tem que tratar de plantar as verdades e iluminar as pequenas verdades dentro do conhecimento de cada um e que isso, com o tempo, cresce e acaba expulsando o errado, o erro, né? Então, para mim, a parte trata de plantar as pequenas verdades, né, no coração dos crentes, que isso vai fazer o trabalho por si só, né? Tem esse Minha simbolismo. interpretação. E assim, eu tava fora aqui do computador a hora, mas eu ouvi, Lilian, do caso anterior ali de Amós, né? Que eu acho que foi a Sueli que leu, que Jesus falou, olha e mostra as grandes coisas que Deus fez por você, né? Olha, quando a gente entende um pouco mais as coisas, a gente acaba mudando, né? E essa mudança dentro das realidades que são as realidades divinas, elas são um trabalho de Deus. Então, esses milagres, que são milagres pessoais, eles não necessariamente precisam ser milagres desses que todo mundo vê, né? Deus faz grandes obras dentro da gente todos os dias, né? Então, minha percepção é que não precisa ser necessariamente milagres assim que outros possam ver para que sejam obras de Deus. É verdade. Então, eu achei bem legal, porque o que me veio à mente do fermento, né, foi que para a gente não desanimar, porque muitas vezes, né, a gente pensa, não, puxa vida, as pessoas, a maioria das pessoas parece que está perdida, mas esse fermento vai vingar, né? Basta a gente colocar esse fermento mesmo. Que o reino de Deus é como esse fermento que vai ser colocado na massa e essa massa vai crescer. Então, E para a temos que gente. esperar, né, o tempo necessário para que Isso. ocorra a fermentação. Aham, isso mesmo Tá? também. Verdade, a Né? paciência, né? Que muita gente diz, ai, mas
isso não acontece e muita gente está desesperado, ansioso, né? Hoje o tempo é da ansiedade, né? Que é tudo para já, mas temos que ter paciência. E outro, eu acho que tem muito a ver com Henrique, Sueli, o que a gente estava estudando na segunda-feira, né? O Espírito da Verdade. Por mais que você tenha uma crença arraigada, tudo, né? Se é incutido em você uma coisa que é verdadeira, né? Você acaba captando. Pode demorar um tempo, você pode até recusar de primeira, mas o atuar do Espírito da Verdade, né? Que muitas vezes funciona como uma intuição divina, né? Ele uma vez, a uma hora vinga, né? Então você acaba aquela sementinha acaba criando frutos, né? Maiores. Então, assim, é uma questão de tempo. Mas são as realidades do reino que são essas sementinhas que precisam ser plantadas. Verdade. Então vamos para o próximo. Antes de ir para o próximo, só dizer que esse fermento colocado na massa são as verdades, né, em pequenas quantidades. Como o fermento não se coloca em grande quantidade, Aham, numa quantidade de farinha, né, que é maior do que o fermento, né? Esses fermentos são pequenas verdades, né? aham, E a massa seria o povo, né? Seriam as pessoas que vão receber essas verdades em conta-gotas, né? E um dia vai surtir efeito, né? O sim, Caio e o Neemias colocou tão bem aí. legal. Então vamos para o próximo. Aqui, ó. O reino do céu é também como um tesouro escondido em um campo, e que o homem descobriu. No seu júbilo, ele foi vender tudo o que possuía para que pudesse ter o dinheiro e comprar o campo. Né? O tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. É verdade. Eu entendo que esse tesouro é a descoberta que o homem faz dentro de si da centelha divina. Então, acho que isso é como descobrir um tesouro, né? Aham, E aí ele coloca tudo que ele tem nessa tarefa, né? Para adquirir esse tesouro, que eu entendo que seja quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de vós. Então, acho que o que falta ao homem é descobrir esse tesouro que está dentro de si mesmo. Eu tenho uma figura que acabei criando para isso aí, mas assim, se vocês refletirem um pouco, Caio, você pode toda, falar um pouquinho mais perto do microfone? Obrigada. posso. Obrigada. Se vocês refletirem um pouco, toda essa realidade que a gente vive aqui, ela está destinada a perecer. Tudo. A gente, a matéria que nos circunda, as coisas que a gente tem. Toda essa realidade aqui é uma realidade transitória, temporal e transitória, tá? As coisas aqui não estão tão destinadas a durarem para sempre, tá? Como organismo vivo, o planeta, a Terra, civilização humana, pode ser, mas as coisas individuais, não, elas estão destinadas a perecer, né? E a pessoa que descobre o reino de Deus, que no fim das contas é o reino onde a vida verdadeira está, que não é essa, que é transitória, é a vida que é eterna, que é infinita, né? Que não tem fim, né? Puxa, é óbvio que você vai estar disposto, quem entende realmente ou tem ciência em algum momento disso, você está disposto a entregar tudo que você tem aqui para ter a vida verdadeira, que é a vida
né? Essa infinita que não perece, né? E para mim é essa figura aí, né? Ou seja, quem entendeu isso, simplesmente não existe esses tesouros temporários, perecíveis, que valham mais do que o tesouro real, né, da sua vida, que não é o que você tem aqui, né? Então, para mim, essa figura de a interpretação dessa parábola, mas também de outras coisas que estão dentro da vida de Jesus Cristo, né, e dos discípulos e dos apóstolos. E quem assim está numa vida bastante mundana, vamos dizer assim, quando acha esse tesouro que é espiritual, que é a vida em Deus, ela deixa tudo, né? Ela vai deixando automaticamente. Ela não consegue mais se ver naquela vida de uma vida, vamos dizer assim, material. Ela quer, quando ela encontra, Perde o quando as sentido, né? pessoas encontram, quando ela Perde o encontra, sentido, ela perde o deixa valor. para trás, né? Deixa e começa uma outra vida de perdão, de começa a se a conciliar com as pessoas, tratar bem as pessoas, ver aquilo que ela estava fazendo errado, né? Se sente mais feliz com a vida que ela tá vivendo. E muitas vezes, e muitas pessoas até se encontram até materialmente falando, né? Melhoram até materialmente, porque muita gente gasta tudo que tem, bobagem, né? Não sabe nem empregar o dinheiro direito e quando vê, tá vivendo uma vida correta e até melhora financeiramente falando, né? A gente vê até isso. Mas vai deixar uma vida de outras. Tem gente que ainda pensa em vingança, por exemplo, me fez aquilo, então vai deixar isso para trás também, né? Ver que isso não traz a felicidade. Isso quer dizer, a pessoa que encontra o tesouro encontra a verdadeira felicidade, né? Lília, eu vou mais além. Você disse uma pessoa de vida mundana, né? Eu vou mais além e diria que a pessoa que tem que descobriu esse tesouro, por que que Jesus disse um tesouro escondido em um campo, né? O homem descobriu e ele ficou tão feliz, vendeu tudo que possuía e foi conseguir o dinheiro, né? Eu acho, na minha interpretação também vejo como no sentido de pessoas que já tinha, né, algum conhecimento, né? Já é, algum alguma algum valor interno, né? E deixou tudo para trás e comprou aquilo que realmente o enriqueceria, que pudesse enriquecê-lo mais ainda, né? Ele deixou tudo para trás, né? E comprou justamente aquele local ali onde o tesouro estava escondido. Então, nesse sentido, eu vejo também por esse lado, né, da pessoa ter deixado tudo para trás, aquilo que ele já tinha de conhecimento, e ele foi adquirir um outro tesouro que é maior do que tudo aquilo que ele jamais imaginava, né? Sim. É, Pode ser por aí muitas vezes, também. a realidade que nos cerca não muda, ela é a mesma. É só a capacidade ou uma percepção Ponto de diferente dessa realidade que acaba resultando na atribuição de valores diferentes. é isso. Então, quando a gente está no nosso mundo fechadinho aqui, pensando que nós somos a última bolacha do pacote, a gente olha em volta de tudo aquilo que tem aqui, que a gente tem e fala, olha, tudo isso aqui está aqui para me servir, para me trazer prazer, para me trazer contentamento, para atender às minhas necessidades. Tá? Então, aquela realidade ali, ela tem um significado para cada um de nós de alcance de realizações materiais pessoais.
Então, esse é o tesouro que nós temos, né? São as propriedades, os valores, as coisas que nós entendemos que estão ali a nosso serviço, a nosso dispor. Quando a gente descobre Deus, a gente descobre que a gente não é a última bolacha do pacote. E aí a nossa percepção passa a ser diferente. Olha, não é assim. Esse negócio aqui não está aqui para me servir, pelo contrário. Eu é que estou aqui para servir esse negócio e participar dessa realidade, dessa verdade nova, que é a verdade espiritual do alcance em Deus. Então você, na verdade, não mudou a sua realidade física, material, você mudou só a espiritual e com ela mudou os significados de tudo aquilo que te cerca. Quando você muda esses significados, você atribui outros valores. Então, aquilo que era o valor material para mim, a sobrevivência, mudou. Agora eu estou a serviço dessa realidade que me cerca, e com esse serviço da realidade que me cerca, eu vou alcançar meu Pai, vou alcançar a eternidade, vou alcançar. Então, é, essa é a realidade que o homem vive hoje. O homem se deixa iludir pelas coisas que o cercam, achando que tudo que está ali nele e em volta dele estão a serviço dele, estão para trazer prazer, para trazer contentamento, trazer satisfação, trazer realização, né? Quando a gente descobre que não, não é isso. Eu estou aqui para ajudar a melhorar esse negócio que está à minha volta, para trazer felicidade para as pessoas, para participar do reino do meu Pai. O valor é outro, né? As coisas são as mesmas. A realidade é a mesma. Só mudou o significado e os valores de tudo aquilo para mim. Então, acho que é por aí, mais ou menos, a minha interpretação desse texto aí. Isso Obrigada. aí está em linha com a realidade do que nós discutimos na segunda-feira sobre o espírito da verdade, né? Que faz com que a gente tenha essa percepção dos significados e valores de uma outra forma. A verdade, ela não é estática, ela cresce, ela avança na medida em que a gente progride espiritualmente falando, né? A verdade última, absoluta, nós provavelmente nunca vamos chegar nela, né? É, Ela é viva. sim. E quando a gente está com esse tesouro nosso aqui, ela é morta. É uma verdade morta, que ela está restrita, como foi dito por alguém aqui, aquilo que é passageiro, que morre, que termina, né? Essa verdade é morta. É, ela não existe, ela tem prazo de validade, né? Acho que foi o Caio que falou disso. É. Aqui fala que um homem descobriu um tesouro, né? Eu queria fazer Uhum. um paralelo com a vida de Mateus, o discípulo de Jesus. E gostaria de ler esse parágrafo pensando em Mateus, que Uhum. diz assim: o reino do céu é também como um tesouro escondido em um campo e que um homem descobriu. No seu júbilo, ele foi vender tudo o que possuía para que pudesse ter o dinheiro e comprar o campo. Mateus fez Mateus isso, né? é Mateus fez isso. exatamente isso. Fez isso, Mateus acabou fez fazendo isso. isso. Tudo que teve acabou entrando como. Ele Colocou vendeu os todas as fundos ao fora. propriedades por causa do novo tesouro que ele havia encontrado, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente lembra com, com precisão, né? Lembra com uma diferente iluminação, uma diferente visão daquilo que Jesus falava, né? Para aqueles discípulos que vinham falar com ele, eu quero ser seu discípulo, né? Tá bom. Então se desfaz de tudo que você tem e vem aqui, né? Participar comigo desse negócio aqui. Por quê?
Porque essa troca, você está fazendo uma troca muito maior, você está pegando o tesouro do campo e abandonando todas essas porcarias que você tem aí, né? É, então dá para entender por que que Jesus se dava essa concessão, né, de dizer para o indivíduo: se livra dos teus bens materiais. Vem aqui, se você realmente quer entrar no reino, sai daí, vem aqui. Que é essa inversão de valores, né? É. E lembrando que Mateus fez isso sem falar para ninguém. É, Exatamente. O único que sabia era Jesus e ele mesmo. É porque tinha ciência, né? É, era Não porque Deus. Mateus contasse, né? É, Mateus morreu sem saber que Jesus sabia também. agora ele já Também, sabe. também. que Jesus Agora Agora já tá sabe, sabendo. com certeza, né? É, é interessante a gente ver essas passagens, começa a olhar toda a história de Jesus aqui na Terra, o relacionamento dele com as pessoas, a maneira como algumas pessoas reagiram, a maneira como ele mesmo vinha se impor de uma forma tão positiva com relação a essa mudança de valores, que muitas vezes a gente não entende, né? Então, Deus quer que eu me desfaça das minhas coisas materiais para poder chegar até Ele, né? E a gente não consegue entender isso. Na verdade, Ele não quer que a gente se desfaça. O que Ele quer é que a gente não seja escravo e dependente dessas coisas, né? Sim. não Então, ame as você coisas. É, não ame as coisas. É. Exatamente. não seja apegado, né? Então, vamos lá. Acho que essa é a última. Mas já está acabando o tempo aí. É. Tem mais duas. O reino do céu é também como um mercador buscando belas pérolas. E havendo encontrado uma pérola de grande preço, ele saiu e vendeu tudo que possuía para poder ser capaz de comprar a pérola extraordinária. Essa aqui é bem semelhante Semelhante, à né, à anterior, né? anterior. Semelhante ao anterior, né? É, Que é o tesouro, né? Quer dizer, Nesse Jesus acho caso, que deu vários exemplos porque do que eles conheciam, né? Do que eles estavam acostumados a lidar. Exatamente. é assim como tem uma outra também que é muito parecida, que fala que a pedra angular foi rejeitada pelos construtores. Essa aqui tem o mesmo sentido, né? Essa aqui é a pérola de maior valor, e Uhum. assim como tem aquele que vai sair, vender tudo que tem só para adquirir essa pérola, porque é a que tem o maior valor entre tudo, né? A riqueza dele não se compara ao valor dessa pérola. Então ele vende tudo que tem para comprar essa pérola. É, E tem aqueles que estão diante dessa pérola, ou no caso eu fiz o paralelo com a pedra angular, né? E eles a rejeitam. Não. Não Assim como eu dei o percebe o exemplo valor, né? Não percebe o é, valor, né? não percebe o valor. Eu coloquei o exemplo de Mateus na anterior, eu colocaria um exemplo inverso do Judas, né? Que ele era um buscador. Tanto que ele buscou em João, depois procurou, foi seguir Jesus, então ele estava buscando algo, mas não soube reconhecer o valor da verdadeira pérola. Então ele rejeitou aquela que era a pérola mais extraordinária. sim, Exatamente. e sobre a pérola, as pérolas, né? Jesus colocou no plural, né? Não julgueis pérolas aos porcos, né? Essas pérolas seria essa mesma, né? A mesma pérola multiplicada, né? Mas não jogada aos porcos. O que significa, então, essas pérolas aos porcos, para não se Essa é a jogar? verdade, né? O É, mercador que busca belas pérolas é o buscador da verdade. E aí ele encontra a verdade em essência, que é Jesus, que é o próprio Filho de Deus ali naquele momento. Então, ele era a verdade. é, Ele não tinha meramente palavras de verdade, ele era a própria verdade, né? Ele é a própria palavra. Então, aquele buscador de verdades, aquele que estava buscando, muitos viajaram para
conhecer Jesus, muitos estavam buscando, queria saber quem era. Então, aqueles que souberam reconhecer o valor daquela pérola extraordinária, Se abrem mão transformaram. de todas as suas verdades pela verdade em essência, que é o Filho de Deus. E Mesmo. esses porcos? É lá na frente que ele disse, né? Eu joguei esperos aos porcos, né? É Quem você seriam? não desperdiçar verdades com quem irá jogar essas verdades na lama, né? Na lama e Certo. pisar. O porco, ele não sabe reconhecer o valor da pérola. Você jogar uma pérola para o porco é como jogar nada, uma pedra qualquer. Pedra Porque ele não qualquer. sabe, ele não vai reconhecer aquilo como algo de valor. Então, jogar pérolas aos porcos é jogar palavras verdadeiras a quem não irá reconhecer essas palavras como verdadeiras. É mesmo. Que lamentável, né? É, Esses porcos são realmente pessoas que Não não dariam reconhece o valor. valor. É verdade. agora essa última aqui é um pouco diferente. E mais, o reino do céu é como uma rede de arrastão que foi lançada ao mar e pegou toda espécie de peixes. Ora, quando a rede estava cheia, os pescadores puxaram-na até a praia e ali se sentaram e separaram os peixes, ajuntando os bons em vasos, enquanto os ruins eles jogaram fora. É separando o joio do trigo, né? É. Peixes que podem comer e não. Os judeus tinham, né, a, a- as leis levíticas, né, mosaicas, de não comer peixes que não tinham escama nem barbatana, né? Então, eles faziam essa diferenciação entre os peixes limpos e os peixes impuros, né, os peixes imundos, né? Então, quem, quem, é, é, quem de nós pode dizer que um peixe não presta para ser colocado num vaso, né? Aqui, em vasos bons, né? Bons vasos, e os outros, os ruins, são jogados fora. Nós temos essa dignidade para definirmos quem é um peixe bom e quem é um peixe ruim, e jogar fora aquele que não tem valor comercial, não tem um valor elevado. Como é que seria nesse caso, Deus? Eu entendo que Jesus estava dando um exemplo, né? Ele fala a rede de arrastão. A rede de arrastão é aquela que você estende ao longo do rio, né? E você vai levando e vai colhendo tudo que está à frente, né? Vai prendendo vários peixes ali. E Isso. Jesus, meio que com os discípulos, com essas três campanhas de pregação, era como se fosse uma rede de arrastão, né? Porque aí você vai atraindo todo tipo de pessoas. Algumas pessoas estão atrás só de milagres, outras estão atrás só de alimento, outras estão atrás de alguém que as lidere ou forme um grupo de resistência contra Roma. E vai surgindo todo tipo de gente. A grande maioria não estava ali para ouvir a palavra de fato. A gente vê, por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães, depois daquele evento lá de tentarem coroar ele rei, e ele joga um balde de água fria em todos, restaram menos de 200 de mais de 5.000 pessoas. Então, assim, a rede de arrastão atrai todo tipo de pessoas, mas quem são aqueles que de verdade estão buscando as verdades do reino? Então, eu acho que aí depois é que tem essa triagem. Eu acho que não é nós que temos que fazer essa separação, né? Ali, talvez, né, Jesus tinha toda a condição de fazer essa seleção por conta da capacidade, né, que ele tem de avaliar cada um, inclusive pelo seu interior. É verdade. Mas eu entendo que naquele momento ali, o reino do céu era isso, né? Olha, nós vamos atrair todos, mas nem todos estão de fato procurando o reino de Deus. Muitos estão apenas em busca de cura. Daqueles 600 que foram curados, quantos voltaram para seguir Jesus? 7. Então.
7. Essa é a rede de arrastão, onde você arrasta tudo, e depois o que fica mesmo, o que se aproveita mesmo é uma quantidade bem menor. Realmente, é o reino espalhado para todos, né? Para todos, A disponível semente para você todos. semeia em todos os lugares, né? Tem o mesmo sentido da semeador, né? Você não vai selecionar para quem você vai jogar semente. Você vai jogar semente. Algumas vão cair sobre as pedras, outras vão cair sobre os espinhos, outras serão comida para pássaros e assim por diante. Mas alguma dessas sementes irá cair em solo fértil, mas nem todas elas. A mesma coisa a rede. A rede vai captar um monte de peixe, mas nem todos são proveitosos, né? Sim. Mais alguém quer se pronunciar? Muito bem, então, só vou colocar aqui a última. Tem mais essa aqui, então. Essa é a última parte, né? Que diz assim, ó, que muitas outras parábolas Jesus contou à multidão. Então, não estão todas aqui, né? De fato, dessa época em diante, raramente ele ensinava as massas, a não ser por esse meio. Depois de falar a uma audiência pública por meio de parábolas, durante as instruções da noite, ele gostava de expor mais plenamente e explicitamente os seus ensinamentos aos apóstolos e aos evangelistas. Então, ele expunha as parábolas para o povo e depois ele explicava melhor para os apóstolos, né, e para os evangelistas também. Então, pessoal, gratidão a Jesus e gratidão a todos que colaboraram na interpretação, nas respostas, na interpretação das parábolas. Eu acho que foi bem rico o estudo de hoje. E agora vamos passar então para a, o sorteio. Eu vou colocar, Sueli, você como a co-host agora. Graças a Deus foi tudo bem, né, Adão? Certo? Graças a Deus foi Hum. tudo bem. Então, o problema, Lilian, é só quando coloca a senha ou quando deixa aberto no Instagram e no Facebook. Se colocar só no WhatsApp, não tem problema. É, né? E quando eu publico os anúncios da escola no Facebook e no Instagram. Só que como a nossa sala tem senha, eu não publico a senha lá, eu só publico nos grupos. Aham. Então, no grupo de É, terça-feira, vocês deveriam fazer isso também, que aí dá certo. que é na realidade, Eu é a sabia. sala do Sabina. Lá para Então, ele. mas Eu acho que quem tem que publica, ter eu acho que é senha. a Estela. É só ela colocar senha, acho que dá certo. Aham. Joia. Também não é bom repetir a senha sempre. Eu acho É que é bom verdade. trocar. Eu tenho que aprender a trocar. Ah, Sueli, acho que já está como co-host, né? Já tá? Tá bom. Então, peraí só um pouquinho. Alguém está querendo ganhar o livro aí? Eu Acho ganhei a que Eu semana quero. passada, mas se vier mais um, é bem-vindo, viu? Quem Eu é que também trouxe? quero. É em Eu Sandal? Val tô, quer eu tô também. Eu quero, precisando, quero viu? Não tem dois, nenhum dois, ainda. dois. Eu Estou quero. estudando no computador. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Adão, Adão, Primeiro homem. Neemias, Caio, Tira o meu nome aí, por favor. Moacir, Pode tirar o meu também. André, Coloca o meu nome. Caio, o Caio já foi. César, Fernando, Bem-vindo. é, Semana retrasada ganhei um, se vier de novo, tem outro para Mantovani. duas pessoas. Pode retirar também, ô Sueli. O meu Leila. também. Lilian, pode retirar meu também. Quem que tá falando? Que tem a César. É a César? César? Ah, tá. Isso. Eu tenho dois livros. Leopoldo já foi? Ainda Maria não. Lanes, Sandal. Sandal e Aparecido, que está aqui do meu lado.
Ok. Ele quer entrar também, que ele tem para quem. Não tem mais ninguém? Ó, Ciro está aí Adão, do seu lado, Lívia. Que bom. Lilian, Neemias, Sueli, Henrique. Ah, aqui a gente não sabe o que fazer com todos os livros que estão aqui. Já deu Manda um um para monte mim, aqui. Henrique, sem problema. Pode vamos, enviar para vamos, cá. vamos só confirmar então, vai. Vamos só confirmar. Adão, Neemias, André, Fernando, Leopoldo, Maria Lane, Sandal e Aparecido. Isso. O meu eu vou Tá deixar bom? porque eu tenho uma interessada no livro. Tá bom. Bom, Então vamos lá. sorteia aí. Ah, eu tô compartilhando? Tá. Tá? Não, Tá, né? Eu Agora não não estou tá vendo. mais. tá. Agora não tem mais que eu parei. Ó, Neemias. Então É. eu vou doar, Parabéns. para Sandal, que ela falou que está querendo um livro. Então, Vai ter que mandar para o Japão. Adão, você vai Direto pro ganhar Japão. um de presente meu aqui. Depois você manda aí o seu, então. Já que Pronto, Você está você falando não tem. comigo? Eu estou falando com Adão Aguiar, é você? Rapaz, gratidão. Deus te abençoe. Obrigado. Estou precisando mesmo. Imagina. Não, Estou Adão, Vai. estudando no computador. Aguiar. Poxa, que É, alegria. Obrigado de coração. Que bom. imagina. Depois você manda aí o seu endereço aí para Lilian ou para Sueli. Não sei se você está no Para grupo aí. Sueli. Uhum. É. E aí Legal. a gente despacha o livro para você, tá bom? Obrigado. Deus Mas Adão, em esse que abençoe. é grupo o. você tá? Em que grupo de WhatsApp você tá? Eu estou Tá no escolhendo grupo. todos, né? Estou no